E aí, pessoal, mais uma vez a primeira cuidadora da República, a senhora Janja, a mulher do Lula, aparece publicamente, tendo espaço na grande mídia, vai entender por quê, falando das suas groselhas, né? Agora ela deu aqui, o que será isso aqui? Detalhes que ninguém solicitou a respeito dos interesses sexuais dela e do seu marido? Naturalmente não, né? Pode até parecer, não fico atrás do presidente, sempre fico ao lado. Não, isso aqui não se trata de posições naquela hora, isso aqui se trata do posicionamento dela, inclusive físico, em relação à questão do governo do Lula, né? De fato, a gente sabe que ela tem aquela coisa, aquela vontade de ter um protagonismo e tudo mais. A gente sabe o quanto isso causa até um estresse dentro do gabinete ministerial do Lula, da base de apoio, mas que a Janja gosta dessa história, ela gosta, e na minha opinião isso atrapalha bastante o governo Lula. Logo, é bom para todos nós. Mas vamos olhar aqui mais essas declarações da Janja, ver a forma grotesca, ridícula, como a grande mídia trata ela, a forma subserviente com que a grande mídia dá espaço para a Janja, uma coisa realmente assim abominável, eu diria, né? Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, eu acho muito curioso, eu sempre gosto de pontuar isso, porque é importante, né? Eu acho muito curioso como parece existir um timing perfeito. Você gosta do canal Primeira Fila, então você conhece essa expressão, né? Do timing perfeito. Mas existe realmente uma coisa assim impressionante. Quando sai uma notícia, logo na sequência vem várias outras notícias complementando o assunto. Recentemente foi vinculada uma notícia, nem sei se eu falei dela aqui no canal, de possíveis presidenciáveis. Acho que eu falei sim falando do Geraldo Alckmin, aliás, do Fernando Haddad, que alguém pensou que ele seria um presidenciável com capacidade para vencer as eleições em 2026, né? Mas dentre aqueles apontados, a Janja apareceu também, acredite se quiser, né? Janja colocada como uma possível candidata à presidência da República em 2026. Quem dera, meu amigo, quem dera, né? Mas logo na sequência começa a aparecer uma série de falas da Janja na grande mídia. Isso aqui é na revista Oeste, ok, a gente sabe que tem um teor aqui mais à direita, então é para pontuar a coisa como sendo algo ruim. Mas aqui, por exemplo, no site O Globo, tem aqui uma grande entrevista que ela deu, falando inclusive dos looks dela, né, de como ela é bonita, como ela se arruma para ser uma primeira dama, para parecer elegante e tal. Então tem aqui, né, olha só, Janja valoriza a moda nacional na escolha dos looks. Quero sempre passar uma mensagem. Aí tem várias fotos dela aqui, né, como diria o Lobão, né, cafonérrimo, cafonérrima mulher, né, olha só que coisa ridícula. Realmente a Janja, não tenho palavras para descrever o quão cafona essa mulher é, né? Principalmente posando perto dessas coisas horrorosas que o Oscar Niemeyer construiu lá, mandou construir lá em Brasília, né? Mas realmente ela ganhou um espaço aqui no site O Globo para fazer aqui, tipo aquelas páginas amarelas lá da revista Veja antigamente, né? Então é mais ou menos isso, uma série de perguntas sobre o papel dela, sobre o protagonismo dela na presidência da República, que, volto a dizer, é algo que até incomoda muita gente, né? Lula não ouve o ministro da Fazenda, o Lula não ouve a sua ministra do Meio Ambiente, mas ele ouve a primeira-dama, né? Isso aí mata todo mundo do coração, porque realmente ele dá atenção e assunto para essa mulher, não tem nem palavras para descrever, né? E ela tem todo aquele histórico de coisas constrangedoras de mau gosto que ela fez, como na tragédia lá no Rio Grande do Sul, que o Lula sequer passou perto de lá quando aconteceu, foi lá para a Índia, e a Janja chegou lá dançando, falando namastê, tô na Índia e tudo mais, uma coisa de muito mau gosto, né? Mas então aqui, de acordo com o que o pessoal da revista Oeste pontuou aqui, ela afirmou, a própria Janja, que não se incomoda com as críticas aí que recebe por não ter sido eleita e, apesar disso, se meter na política, né? Então ela diz aqui que quem pensa dessa forma não enxerga o mundo atual
e que ela vai continuar ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até porque ele precisa trocar de fralda de vez em quando, ela tem que estar ali para socorrê-lo quando preciso, né? E ela disse o seguinte, eles estão se referindo a essa notícia do site O Globo aqui que eu estou falando, né? Mas ela disse o seguinte, vou continuar ao lado do presidente porque acho que é esse o papel que tenho que desempenhar, né? E ela prossegue dizendo, não é uma questão de ser eleita ou não. Existem ministros que concorreram e ganharam a eleição ao Senado ou à Câmara, mas a maioria não foi eleita e está lá. Tudo bem, ô senhora Janja, só que eles têm cargos oficiais, eles respondem por esses cargos, eles podem sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de punição, e eles podem ser demitidos do cargo. Você, como primeira-dama, você não tem cargo, isso não é um cargo oficial, isso é uma condição. Você não pode ser demitida disso aí só se o Lula se divorciar de você. Então, é um cargo aí que você vai ocupar enquanto ele for presidente. Isso não significa nada, ele é puramente simbólico, ele é puramente aí figurativo e nada além disso, não tem um poder de governo de fato. E a Janja diz que quando ela esteve lá em Portugal com o Lula, né, no evento oficial lá no parlamento, você lembra, eu falei disso aqui no canal na época, né, teve um protesto contra o Lula e tudo mais, então as senhoras lá do cerimonial pediram para que ela se sentasse atrás do Lula e ela respondeu supostamente, nas palavras dela, né, não amor, não fico atrás do presidente, sempre fico ao lado dele, né, só a Janja para falar nesses termos, né, não amor, que coisa patética, realmente típico da Janja, inclusive, né? Aí ela se compara que a primeira-dama dos Estados Unidos diz que lá a primeira-dama tem um gabinete, e ela tem ali uma função e tudo mais, e ela diz assim, por que que eu não posso ter então, né? Por que que lá ninguém questiona esse papel da primeira-dama e aqui no Brasil todo mundo questiona? E ela diz aqui, vou continuar fazendo o que acho correto, sei os limites, quero saber das discussões, me informar, não quero ouvir de terceiros, né? Por que que ela tem que saber das discussões, se informar? Ela não tem poder de decisão, ela não tem um cargo, nem um cargo eletivo, porque ela não foi eleita para nada, nem um cargo indicado pelo presidente da República, que tem ali as suas prerrogativas, as suas responsabilidades e que pode eventualmente acabar tendo que responder por conta de suas ações. A Janja não tem nada disso, ela não foi colocada lá como primeira-dama no diário oficial, não tem nenhum documento ou despacho do presidente criando esse cargo aí, ela simplesmente acha que por ser mulher do presidente, ela tem algum poder de decisão. É aquela história, eu falei aqui, inclusive ontem no canal, né? Pode procurar algum vídeo meu falando do Lula, que eu tratei desse tema. O Lula acredita ser o Luís XIV do Brasil, ele acredita que ele é o Rei Sol, que ele manda tudo, e o pessoal daquela base mais baba-ovo do Lula tá aí para reforçar essa convicção dele. Por exemplo, a Gleisi Hoffmann, que falou basicamente que não existe uma agenda econômica da Fazenda, existe uma agenda do presidente, né? A pessoa do presidente, não do governo. Não é como se o presidente fosse o cabeça de um governo formado por várias pessoas. Não, ele é o governo em si, ele é o Estado. É como o Luís XIV falou, né? O Estado sou eu. Então Lula pensa dessa forma e o seu pessoal ao redor ali, os seus baba-ovos, também pensam assim. E a Janja acha que ela tem esse papel de rainha do Brasil, de imperatriz do Brasil, com o Lula ali, o Rei Sol, e ela, a Rainha Lua, talvez, né? Ela acha que ela tem algum protagonismo e que isso capacita ela, coloca ela na posição de ter algum tipo de conversa relevante, discussão relevante, ou mesmo algum papel de tomada de decisão. Lembra que ela substituiu, né, tomou o lugar do Geraldo Alckmin como vice-presidente da República na ausência do Lula, uma coisa vergonhosa. Eu acredito que sim, muita gente pensa nela como uma possível candidata a alguma coisa no futuro, mas eu vejo a coisa com outros olhos, né? Eu acho que ela é muito mais um problema para o Lula do que qualquer outra coisa, porque o Lula depende demais hoje de governabilidade, de ter gente no governo dele ali, de outras bases eleitorais que ajudem ele a se segurar no Congresso Nacional, principalmente quando vier um pedido de impeachment, que certamente vai acontecer. Ele precisa segurar as pontas. Agora, tendo a Janja, que não acrescenta absolutamente nada para ele do ponto de vista político, ocupando espaços que deveriam ser de outras pessoas,
O que ele consegue apenas é enfraquecer esse movimento e se enfraquecer no meio político. Volto a dizer, isso é bom para todos nós. O Lula enfraquecido é bom, a esquerda enfraquecida é algo extremamente positivo para o Brasil, e eu vejo a Janja agindo dessa forma, tendo essa capacidade de prejudicar o governo do Lula, prejudicar também a esquerda no Brasil como um todo, com esse jeito arrogante que ela tem, com esse jeito sem qualquer empatia pelas pessoas, sem a capacidade aí de conversar com a parcela mais pobre da população, com essa turma. Ela é ótima para o pessoal progressista, para aquele povo que votou no Lula e que mora na cidade grande, nas metrópoles e tudo mais. Mas para o povão mesmo, para aqueles 40% de voto que o Lula teve nas últimas eleições ali, que vem do povão da ralé, a Janja não significa absolutamente nada e ela, no final das contas, muito mais atrapalha do que ajuda o governo Lula. Ótimo para todos nós. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.